Resumo de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Você já sentiu que fala, explica, se esforça, e mesmo assim as pessoas não se conectam com você, como se houvesse um vidro invisível entre a sua intenção e a reação delas? Como se cada conversa virasse uma disputa silenciosa de ego e ninguém realmente escutasse? Você inclusive, pois é exatamente nessa dor que este resumo entra, porque aqui a promessa é direta e prática. Ao aplicar os princípios deste clássico, você vai aprender a criar conexão real, conquistar confiança e mover pessoas sem forçar, sem manipular, sem se trair. E o curioso é que quase tudo o que funciona tem menos a ver com lógica e mais a ver com emoção e status. Então respira, ajusta a atenção e vem junto. E se este tipo de conhecimento faz sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal, porque isso sinaliza para o algoritmo e para nós que vale continuar trazendo resumos de alto valor como este. Começamos entendendo que o primeiro movimento para influenciar alguém é conter o impulso de apontar o dedo. A história do piloto Bob Hoover ilustra isso de forma quase cinematográfica. Ele estava num voo quando os dois motores falharam porque abasteceram o avião com o combustível errado. Ele pousou com sangue frio, salvou todos e achou o avião avariado. Diante do mecânico jovem que errou, a maioria de nós descarregaria frustração, mas Hoover escolheu outra via. Disse que queria que aquele mesmo mecânico voltasse a cuidar do seu avião no dia seguinte. Foi uma declaração de confiança que educa mais do que qualquer bronca. Por quê? Porque criticar cutuca o orgulho, ativa a defesa, humilha, e quando alguém se sente atacado entra no modo justificativa e não aprende. A ciência comportamental já havia mostrado que reforço positivo funciona melhor que punição. E Dale Carnegie condensou isso numa regra que vale ouro para conviver em paz e influenciar pessoas. Se você precisa corrigir, faça isso através de confiança, reconhecimento e exemplo. Troque o "você errou" pelo "eu confio em você e sei que pode fazer melhor". Parece simples, mas muda o resultado, e se você observar a sua semana, verá oportunidades diárias para aplicar esse freio no impulso de criticar, aquele atendimento que atrasou, o colega que não entregou como você esperava, o familiar que repetiu um hábito chato. Em todos esses casos, a pergunta útil é: o que eu posso dizer que preserve a dignidade e aumente a chance de melhora? Porque quando você protege o ego do outro, você abre a porta para a mudança. E quando ataca, fecha a porta por dentro. O primeiro princípio é este: não criticar, não condenar, não reclamar, trocar descarga por direção, impulso por estratégia e seguir adiante. O segundo princípio é um motor silencioso de performance, dar apreciação honesta e sincera. Parece um adereço de cortesia, mas é necessidade psicológica. Existe uma fome quase universal de sentir-se importante, valorizado, visto. E você pode alimentar isso de modo verdadeiro ao notar o que muitas pessoas ignoram: o esforço, a persistência, a qualidade de raciocínio, o caráter. Quando um gestor diz a um colaborador que enxerga nele um olhar apurado para detalhes e vê potencial real caso mantenha o foco, ele não está jogando confete, está acendendo uma lâmpada interna que muda postura, energia e resultados. E cuidado para não confundir apreciação com bajulação. Bajulação é açúcar barato que gruda nos lábios e escorre. Todo mundo percebe. Apreciação nasce do coração e da observação concreta. Você não diz "você é incrível" ao vento. Você diz "a sua clareza ao explicar dados complexos facilitou a decisão de todo o time". Específico, verdadeiro, útil. E isso transforma ambientes, famílias e equipes, porque as pessoas passam a se ver sob uma luz de competência e propósito. Repare como o seu dia muda quando alguém reconhece algo seu que exigiu energia. O corpo se endireita, a mente fica mais leve, a vontade de entregar mais cresce. Esse é o efeito que você pode provocar nos outros. E ao fazer isso, você eleva o nível da conversa, eleva o clima de confiança e estabelece uma moeda emocional que rende juros. E sim, há quem tema que elogio enfraquece a disciplina. Mas a experiência mostra o contrário. Elogio bem dado aumenta a responsabilidade. Ninguém quer decepcionar quem mostrou confiança e viu valor real. Então experimente. Escolha 3 pessoas do seu círculo. Observe algo concreto que elas fizeram bem e verbalize com precisão. Você vai notar a mudança de postura, vai notar engajamento, vai notar que portas se abrem onde antes havia atrito, e vai sentir que sua influência deixou de ser cobrança e virou inspiração. Esse é o caminho maduro para influenciar sem resistência. O terceiro princípio parece uma metáfora simples, porém define a espinha dorsal da persuasão: despertar no outro um desejo intenso, pensar como o peixe, não como o pescador. A maioria de nós fala do que quer, do que precisa, do que planeja,
e espera que os outros comprem a nossa pauta, o resultado é previsível: desinteresse, porque cada pessoa está com a cabeça cheia de objetivos e receios próprios. A virada acontece quando você começa a estruturar propostas a partir do universo do outro. O que ele valoriza, o que teme perder, o que quer ganhar, de que forma a sua ideia, o seu produto, a sua sugestão encurta a rota dele até o que importa. Quando você muda a lente da conversa do "eu preciso que você faça", para "isso ajuda você a conseguir", você reduz atrito, desarma o ceticismo e cria atração. É impressionante como a resistência cai quando alguém se sente ouvido e compreendido. E aqui entra uma habilidade crítica que todo mundo diz ter, mas quase ninguém pratica de fato: escuta ativa, que é fazer perguntas que revelam mapa mental, deixar a pessoa falar, refletir o que ouviu e só então alinhar sua proposta ao que ela já deseja. Se você vende, comece por validar o que a pessoa está tentando resolver. Se você lidera, conecte a tarefa à identidade e ao crescimento do liderado. Se você quer convencer um amigo, mostre como o caminho proposto preserva valores que ele respeita. Você pode até ter o mesmo conteúdo, mas ao trocar a embalagem mental você muda a aceitação. Não é truque, é empatia estratégica. E quando o outro percebe que a sua ideia coloca um tijolo concreto no sonho dele, os nãos viram talvez e os talvez viram sim. Por isso, antes de falar, pergunte antes de pedir. Descubra antes de exigir, alinhe. Esta pequena disciplina faz o seu discurso sair da corda vocal e entrar no sistema límbico, onde decisões realmente acontecem, e quando você sente essa diferença, você entende por que este livro segue atual. Porque ele não ensina frases prontas, ensina princípios que mapeiam o que é humano: desejo de importância, preservação de ego, busca de progresso, e isso não sai de moda. Perceba como os 3 primeiros princípios dançam juntos numa coreografia coerente. Primeiro você remove a barreira da crítica, protegendo o orgulho do outro e mantendo a ponte aberta. Depois você injeta a apreciação sincera, alimentando a necessidade de importância que todos carregam. Então você acerta a mira do discurso, falando a partir do mundo do outro, dos seus interesses, das suas metas. E é nesse cenário que a sua mensagem para de parecer instrução e começa a soar como oportunidade. Quando isso acontece, o relacionamento muda de patamar. Surge confiança, surge cooperação espontânea, surge aquele clima de "estamos do mesmo lado". E curiosamente é aí que você mais influencia, não porque impôs, mas porque sintonizou. E para consolidar esse aprendizado, experimente agora mesmo imaginar uma conversa difícil que você precisa ter nesta semana, alguém que você tende a corrigir, um pedido que você precisa fazer, um não que você precisa contornar. Escreva uma frase de abertura que respeite o ego e evite crítica. Escreva um reconhecimento honesto de algo que a pessoa realmente faz bem. E por fim, descreva o pedido na linguagem do benefício dela. Quanto mais específico, melhor. Essa tríade, sem retórica vazia, muda a atmosfera e destrava decisões. E se este roteiro estiver ajudando você a clarear caminhos, deixa o like e se inscreve, porque além deste resumo temos uma sequência de obras que aprofundam comunicação, liderança e habilidades sociais. Todas traduzidas para ação prática e narrativa fluida, para você ouvir enquanto vive o seu dia. Agora guarde esta imagem mental para quando a tentação de apontar erros vier. Imagine que cada pessoa que você encontra carrega uma placa invisível pedindo "me faça sentir importante". Use isso como bússola para modular suas palavras, sua expressão e sua proposta. Fortaleça a sua reputação de alguém que não humilha, que reconhece e que alinha interesses. Você vai notar que portas se abrem em lugares onde antes havia impasse. Vai perceber que o outro passa a procurar você quando precisa decidir. Porque você virou sinônimo de segurança psicológica somada à direção, e esse é o tipo de influência que dura, influencia por respeito e não por medo, por admiração e não por pressão. E quando você perceber esse efeito, vai querer levar isso para a próxima camada do livro, onde aprendemos a ser mais magnéticos e memoráveis sem esforço teatral. Apenas alinhando atitude, curiosidade genuína e pequenas sinalizações de importância que acendem sorrisos sinceros e criam vínculos que valem a pena. A partir deste ponto, o livro entra em uma dimensão mais sutil e fascinante. A arte de fazer as pessoas gostarem de você. E não há manipulação aqui, há psicologia prática, porque gostar é uma reação emocional, não lógica. Ninguém decide racionalmente gostar de alguém. O sentimento surge quando certas necessidades emocionais são atendidas. E é isso que Carnegie decifra ao longo dos 6 princípios seguintes, começando com algo que parece simples, mas é revolucionário quando feito de modo autêntico. Tornar-se genuinamente interessado nas pessoas. Essa palavra, genuinamente, muda tudo,
porque fingir interesse é transparência negativa. O outro percebe. O corpo humano é uma máquina de leitura social. O olhar, o tom de voz, a postura entregam quando há cálculo, mas quando o interesse é real, quando você se importa de verdade, a energia muda, as pessoas sentem, se abrem, confiam. E é isso que diferencia o comunicador comum do magnético. E se você duvida, pense em alguém que o ouviu com total presença, sem olhar o celular, sem interromper, apenas absorvendo e refletindo o que você dizia. Lembre a sensação. É de valor, de importância. E é isso que você pode provocar nas pessoas ao cultivar curiosidade sincera. Anotar nomes, lembrar detalhes, elogiar com precisão, enviar uma mensagem que diga "pensei em você quando li isso". Esse gesto simples vale mais do que qualquer discurso elaborado. E o livro mostra que essa postura faz você se destacar em 2 meses mais do que anos, tentando impressionar os outros com resultados. A influência nasce do interesse, e o interesse nasce do olhar que vê o outro como pessoa e não como função. O segundo princípio é o mais subestimado da lista e talvez o mais poderoso: sorrir, porque o sorriso é uma mensagem universal que comunica a aceitação, segurança e simpatia antes mesmo de qualquer palavra. E a ciência moderna confirmou o que Carnegie já sabia intuitivamente. Sorrir não é só expressão, é gatilho de espelhamento emocional. Quando alguém sorri genuinamente para você, o seu cérebro ativa neurônios espelho que produzem o mesmo estado interno. É química, dopamina, ocitocina, e esse efeito muda o tom da interação inteira. Há uma história no livro sobre um corretor de ações mal-humorado que decidiu testar o poder de sorrir mais. Ele percebeu que clientes e colegas começaram a reagir de forma mais leve e colaborativa. As negociações fluíram, e até a renda dele aumentou. E é simples entender por quê. O sorriso transmite mensagem de "eu gosto de estar aqui com você". E quem não gosta de sentir isso? Mas há um detalhe crucial: não forçar. O sorriso precisa nascer da intenção, da vontade de estar ali, e não do cálculo de agradar. O rosto humano reconhece falsidade em milissegundos, portanto a chave é alinhar pensamento e expressão. Sorrir porque genuinamente você quer conectar. E quando isso se torna hábito, a sua presença se transforma, o ambiente muda, e a probabilidade de colaboração cresce exponencialmente. O terceiro princípio diz que o nome de uma pessoa é o som mais doce e importante na língua dela. E parece pequeno, mas tem impacto profundo. O nome é identidade, é âncora emocional. É a primeira palavra que aprendemos a associar a quem somos, quando alguém lembra, pronuncia corretamente e usa com naturalidade o nosso nome. Sentimos reconhecimento e valor. É como se dissesse, você não é anônimo. E o contrário também é verdadeiro. Esquecer ou errar o nome comunica desatenção, distanciamento e até desprezo. E isso é devastador em relações humanas e profissionais. O político James Farley se tornou uma lenda lembrando nomes de milhares de pessoas, não porque tinha memória extraordinária, mas porque se importava o bastante para anotar, repetir e revisar. E esse gesto criou uma rede de lealdade que o levou ao topo, na prática. O que o princípio ensina é que se você quer criar conexão, memorize nomes, repita-os na conversa, use-os com respeito, e você vai notar que a barreira inicial de formalidade se dissolve, o outro relaxa, e a conversa se torna mais humana, mais próxima, mais influente. O quarto princípio é a arte de ouvir de verdade. E aqui está talvez a maior lacuna do século moderno. Todo mundo quer ser ouvido, quase ninguém quer ouvir, mas quem aprende a ouvir ganha poder social instantâneo. Carnegie conta a história de um jantar em que ele mal falou e foi chamado de o melhor conversador da noite, porque a maioria confunde conversa com revezamento de monólogos. O que as pessoas realmente buscam é atenção plena, e ouvir não é ficar calado esperando a vez de falar. É mostrar na linguagem corporal e nas micro-reações que você está dentro da história do outro. É fazer perguntas que demonstram que você captou nuances. É refletir o sentimento, não apenas o conteúdo. E essa escuta ativa é tão rara que quando alguém a oferece, o outro se apega, confia e se abre. E curiosamente, isso faz de você alguém mais interessante, porque o ser humano associa interesse a valor e passa a querer a sua companhia. Na prática, ouvir é dar espaço, é permitir que o outro se reconheça em voz alta. E quando isso acontece, você se torna espelho, e é impossível não gostar de quem nos faz sentir compreendidos. O quinto princípio amplia essa mesma lógica, falar em termos do interesse da outra pessoa, porque cada um de nós vive um enredo interno onde é protagonista, e tudo o que não se conecta com esse enredo soa irrelevante. Se você quiser a atenção de alguém, entre no filme dela. Descubra o tema que a move e construa o diálogo nesse território.
É o que Theodore Roosevelt chamava de estrada real para o coração de alguém. E Carnegie mostra como isso se aplica em qualquer contexto, pessoal ou profissional. Ao descobrir o que motiva o outro e começar por aí, você cria simpatia, confiança e disposição. E o caso do executivo que financiou uma viagem de escoteiros após falar longamente sobre um quadro valioso é um exemplo perfeito. Antes de pedir algo, aqueça a mente do outro falando sobre o que ele ama. Porque interesse precede abertura, e sem abertura não há persuasão. Este princípio é uma bússola que vale para vendas, negociações e até relacionamentos familiares. Pare de tentar convencer com base no seu motivo. Encontre o motivo do outro e alinhe o seu argumento a ele, e verá que o sim chega com naturalidade. O sexto e último princípio desta parte é o que fecha o círculo de ouro da simpatia humana. Faça o outro se sentir importante, e faça isso sinceramente. A palavra-chave novamente é sinceridade. Fingir destrói o efeito, ser genuíno transforma. As pessoas não buscam elogios, buscam reconhecimento real. E a escassez desse gesto é tamanha, que quando alguém o oferece com verdade, o vínculo é imediato. Observe ao seu redor o atendente cansado, o entregador apressado, o colega que faz mais do que é pedido. Todos têm algo que pode ser reconhecido. Uma qualidade, uma paciência, uma ética, um cuidado. E quando você verbaliza isso sem segundas intenções, você não apenas ilumina o dia da pessoa, você reafirma a humanidade dela. E isso volta em forma de respeito e boa vontade. Carnegie dizia que se somos tão egoístas a ponto de não espalhar um pouco de felicidade gratuita, merecemos o vazio que segue. E é exatamente isso. O segredo de ser querido é simples. Olhar, notar, valorizar e expressar, sem esperar retorno, porque o retorno vem de outro modo. Vem na energia dos ambientes que você toca, nas portas que se abrem e na sensação de que o mundo reage melhor a você. Quando esses 6 princípios se unem, o efeito é exponencial. Você deixa de ser apenas alguém que fala bem e passa a ser alguém que faz os outros se sentirem bem, e essa é a forma mais duradoura de influência, porque o ser humano esquece palavras, mas nunca esquece a sensação de ter sido respeitado, ouvido e valorizado. E se este resumo está ajudando você a refletir sobre a forma como se conecta e comunica, deixa o like e se inscreve, porque a próxima parte revela como transformar essa habilidade em poder de persuasão, levando você a influenciar opiniões, decisões e resultados sem conflito, apenas pela compreensão profunda da natureza humana. Chegamos à parte em que Dale Carnegie nos ensina a arte sutil de influenciar e convencer sem forçar. É aqui que a conversa deixa de ser um simples diálogo e se transforma em direção. É onde você aprende a ganhar corações e mentes sem precisar vencer discussões. E esse é o primeiro e mais importante princípio desta sessão. A única forma de ganhar uma discussão é evitá-la. E embora soe paradoxal, é pura sabedoria prática. Porque quando você discute, ainda que vença, o outro sai ferido. E o ego humano ferido fecha as portas. Ninguém muda de ideia humilhado. Todo argumento direto ativa defesa e orgulho. E mesmo que a pessoa aceite racionalmente, emocionalmente ela rejeita. Então, o antídoto é evitar o duelo, é transformar confronto em conversa. Carnegie mostra que a vitória verdadeira é preservar a relação e abrir espaço para a reflexão. Isso começa controlando a emoção, mantendo o tom calmo e acolhedor mesmo quando a divergência provoca raiva. Ouvir primeiro, buscar pontos de concordância e adiar decisões. Isso é maturidade emocional aplicada à influência, porque você não quer estar certo, quer ser eficaz. E eficácia se conquista pela empatia, não pelo volume. O segundo princípio reforça a mesma linha. Respeitar a opinião dos outros e nunca dizer você está errado. Parece detalhe de etiqueta, mas é uma arma poderosa contra o bloqueio emocional. Porque o instante em que você diz você está errado, é o instante em que a mente do outro se fecha. E o diálogo morre. Ao invés disso, use a humildade da dúvida. Frases como, posso estar enganado, mas me parece que... Ou vamos olhar juntos os fatos. Isso muda o clima. O outro não se sente atacado e passa a cooperar na busca pela verdade. Essa é a psicologia da abertura. Quando você respeita o orgulho do outro, ele sente segurança para ajustar a própria posição e a influência se instala sem resistência. É assim que líderes, negociadores e comunicadores de alto nível constroem consenso, não impondo, mas conduzindo com respeito e escuta ativa. O terceiro princípio é quase um truque emocional. Admitir os próprios erros rápida e enfaticamente, porque a maioria das pessoas passa tanto tempo se defendendo que se esquece do poder de desarmar com sinceridade. Quando você reconhece um erro antes que o outro aponte, tira dele a necessidade de atacar, e o clima muda. Em vez de acusação,
Surge empatia. Carnegie conta que quando admitiu de forma espontânea uma falha a um policial, recebeu gentileza em vez de punição. E esse padrão se repete. Admitir o erro não diminui, engrandece, porque revela autoconfiança e integridade, e o outro se sente seguro ao seu lado. É uma das maneiras mais rápidas de transformar conflito em colaboração. O quarto princípio é a continuidade natural. Começar sempre de forma amigável, o que parece simples, mas exige disciplina emocional, porque em momentos de discordância, o instinto é endurecer o tom, erguer muralhas, mas o que realmente muda corações é a gentileza. Carnegie usa a fábula do vento e do sol. O vento tentou arrancar o casaco do homem soprando forte, o sol apenas aqueceu e o homem se despiu por vontade própria. É a metáfora perfeita para a persuasão. Quando você aquece o outro com cordialidade, ele se abre, e quando você o pressiona, ele se fecha. A lição é clara. Comece com calor humano, sorriso, escuta, empatia. E o que parecia obstáculo vira terreno fértil para acordo. O quinto princípio é estratégico. Faça a outra pessoa dizer sim, o quanto antes. Porque o primeiro não cria resistência e justificação. Mas uma sequência de sim cria alinhamento e ritmo de concordância. É um fenômeno psicológico estudado até hoje. Quando alguém começa a dizer sim, o cérebro passa a buscar coerência e tende a continuar nesse padrão. Então, em vez de começar uma conversa com discordância, comece com perguntas e afirmações em que o outro já acredita, por exemplo. Você quer melhorar seus resultados, certo? Você concorda que pequenas mudanças diárias geram grandes impactos? E à medida que ele responde sim, a sua proposta se encaixa naturalmente no fluxo de aprovação. É elegante, é eficaz e transforma resistência em colaboração. O sexto princípio é quase uma inversão de poder. Deixe o outro falar mais. Porque quem fala pouco, ouve mais e entende melhor o que realmente move a outra parte. E quem fala demais perde o mapa emocional da conversa. Carnegie dizia que a maioria não escuta com a intenção de compreender, mas de responder, e essa é a raiz dos conflitos. O segredo é inverter o foco, deixar o outro expressar o ponto de vista, as queixas, as razões, e apenas depois propor algo. Quando a pessoa se sente ouvida, o ressentimento se dissolve e surge receptividade. É um princípio que transforma conversas difíceis em pontes, e líderes inteligentes o usam para descobrir soluções que o ego nunca permitiria enxergar. O sétimo princípio completa a tríade da escuta. Faça o outro sentir que a ideia é dele. E aqui está o ponto de virada de toda negociação, porque as pessoas raramente resistem a ideias próprias, mas resistem a ideias impostas. Se você conduz alguém a uma conclusão com perguntas bem estruturadas e deixa que ela formule o resultado, ela se torna defensora daquilo. É a psicologia da autoria. É o que diferencia o comando do convencimento. Por isso, ao invés de impor soluções, conduza com curiosidade, estimule o outro a sugerir, e quando ele chegar à conclusão que você já tinha em mente, o crédito será dele e a execução acontecerá com entusiasmo. O oitavo princípio amplia a empatia em nível profundo, ver as coisas do ponto de vista do outro. Isso exige treino, porque nossa mente tende a interpretar tudo pelo próprio filtro, mas a influência nasce justamente da capacidade de sair de si e entrar na perspectiva alheia. Perguntar, o que o leva a pensar assim? Como eu reagiria se estivesse no lugar dele? Essa simples mudança dissolve julgamentos e abre caminho para acordos que antes pareciam impossíveis, porque o outro se sente compreendido, e ninguém resiste por muito tempo a quem o compreende genuinamente. O nono princípio é o irmão direto desse. Demonstrar simpatia pelas ideias e desejos do outro. Frases como "entendo como você se sente" têm poder terapêutico, porque validam a emoção antes de tentar mudá-la. E a validação é a chave para o desarme. Quando alguém está irritado e você diz "eu entendo a sua frustração", o sistema de defesa relaxa e a conversa volta ao campo racional. É empatia aplicada à liderança e à influência. O 10º princípio é elevar o discurso, apelar para os motivos mais nobres. E isso é uma das técnicas mais finas do livro, porque quando você fala a vaidade moral das pessoas, a imagem que elas têm de si mesmas, desperta o desejo de agir conforme essa identidade. Se você quer que alguém haja corretamente, associe a ação à qualidade que ela admira em si. Sei que você é alguém justo, e é por isso que trago esse ponto. É uma forma elegante e ética de inspirar comportamento positivo. O 11º princípio é teatral e essencial. Dramatizar ideias, porque dados frios raramente convencem. Emoção convence, imagens mentais fixam. Carnegie conta a história de um jornal que respondeu a críticas transformando números em espetáculo visual e calando detratores com criatividade. A lição é clara. Se quer ser lembrado,
Transforme conceitos em cenas, números em histórias, ideias em imagens, porque a mente humana pensa em narrativas e guarda emoções, não estatísticas. E o 12º princípio fecha o ciclo da influência ativa. Lançar um desafio, porque o espírito humano é movido pela superação. Quando você transforma uma tarefa em desafio, desperta orgulho, curiosidade e energia competitiva. Líderes eficazes usam esse gatilho com maestria, não apelando ao medo, mas à ambição positiva. E isso acende o fogo interno de realização. As pessoas dão mais de si quando há jogo, quando há meta que as faz sentir crescimento. Esses 12 princípios formam a espinha dorsal da influência positiva, onde cada palavra é escolhida não para dominar, mas para compreender. Cada gesto é pensado não para vencer, mas para conectar, e ao praticá-los, você deixa de ser um comunicador comum e se torna um catalisador de mudanças. Alguém que as pessoas ouvem, confiam e seguem. E se este resumo está expandindo a sua forma de ver as relações humanas, deixa o like e se inscreve.